sombra, traço, você quebra, certo? Mais ou menos, vocês entenderam a ideia, né? Assim, né? O fato aí, ó, os resultados estão aí, tá? Outra técnica que ela traz é o espaço negativo, certo? O que é o espaço negativo? Em vez de desenhar a cadeira, não vamos desenhar a cadeira, nós vamos focar, esquece a cadeira, tenta, ó, exercício de percepção, esquece a cadeira, tenta focar o espaço que, imagine que o espaço que envolve a cadeira seja uma coisa, entendeu? Que começa aqui, é daqui para cá, vem aqui. Tenta fazer um exercício assim, imaginar que você não está vendo a cadeira, você está vendo o espaço que circula a cadeira. Essa figura está ruim porque o fundo é todo homogêneo. Se tivesse um. Mas. Na hora de desenhar, você tem que apagar a cadeira, o conceito da cadeira. E imaginar o espaço negativo. Vamos ver os resultados? Ficou tão fraco aqui, né? Não sei se vocês estão conseguindo ter uma ideia. Aqui o desenho feito antes e depois, né? Quer dizer, bem mais sucedido com o espaço negativo. Porque quebrou aquela conceito de cabeça, foi para outro nível, né? Foi para o traço, tá? Desafiou essa percepção. Então, gente, aqui são só alguns exemplos, né? O desenho pelo lado direito é a coisa mais concreta da ideia de educação da percepção, que tem, é bem sucedido e tal. Aqui no Brasil tem um professor lá em São Paulo que na época conheceu esse método e adaptou para ele mesmo, para esse curso, né? Eu sempre pensei que se eu fosse fazer qualquer coisa, eu teria que, se eu fosse fazer uma disciplina, laboratório de percepção, coisa assim, teria que ter uma hora por dia, uma sessãozinha de desenho desse curso aí. Porque é o que eu estou projetando para tudo, para matemática, tecnologia, mas eu vou chegar nisso, tá? Bom, falar de tecnologia, que é mais a minha praia. Eu não sou da área de artes, nem da área de esportes, né? Eu acabei nem falando muito dos exemplos de esportes que eu tinha aí para falar, mas tudo bem. Bom, sobre tecnologia, eu publiquei mais, tem algumas coisas publicadas aí com a Maria, no grupo do FEM, o CITEM e tal, coisas não publicadas também. Mas eu vou resumir, dizendo para vocês, o personagem principal para mim da tecnologia é a percepção de mudança. As coisas, conteúdo mental, essa experiência referente às coisas que mudam. Como eu já espero ter mostrado para vocês, não é o literal, não é o óbvio. Não adianta eu olhar assim e falar, a cadeira arrastou. Não é isso que é a percepção de mudança. A percepção de mudança tem que ser capturada aí em momentos difíceis, né? Mas o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: na tecnologia digital, na computação, são duas fontes de sentido. Uma é a semiótica, que é o nomezinho, sei lá, salvar, a palavra salvar, o botãozinho com disquete, né, o negócio de arrastar lá, com o gesto que você sabe que você arrasta. Isso tudo é semiótica, que são convenções, tá? Que é uma descrição estática sobre a mudança. Ele está falando aqui, isso aqui vai salvar. Tá? Já, ao mesmo tempo que você tem um botão, você tem o funcionamento e os efeitos, ou seja, você tem lá enviar e-mail, você aperta o enviar e a pessoa depois te fala que recebeu. Você manda colorir uma coisa de amarelo, aparece tudo amarelo. Você age e o efeito acontece. Então você tem duas coisas acontecendo. A interface dizendo para você o que aquilo faz e a coisa sendo feita. São duas fontes que estão em harmonia. O que uma diz, a outra faz. Mas não necessariamente pode estar com defeito, pode estar com erro, às vezes não acontece. Então, nem sempre está tão claro. E outro tem, às vezes, erros conceituais também, né? Um descasamento entre os dois. Tá? Então, eu vou propor aqui para
exercício, tá? Um experimento, que não está bem visual aí, mas eu vou desenhar aqui. É o seguinte, isso é uma calculadora com 10 algarismos, soma, subtração e igualdade. Sem mesmo que eu vou desenhar. Obrigado. Então, o exercício que eu vou colocar para vocês é o seguinte. É o seguinte, eu vou mudar essas teclas de posição e também vou trocar os desenhos. Eu vou apagar a semiótica para vocês, certo? Então vamos lá. Então aqui vai ter uma roupa, aqui vai ter uma casinha, aqui vai ter um sol, aqui vai ter um alfa, sei lá, porque a criatividade hoje não está boa. Aqui vai ter um smile, aqui vai ter uma flor, aqui vai ter um copo, aqui vai ter um carro, aqui vai ter um hash, aqui vai ter um ar, aqui vai ter uma carinha triste, aqui vai ter uma xícara, e aqui vai ter um pneu. O que é que eu fiz? Além de baralhar, troquei os símbolos. Ainda assim, vocês conseguem usar essa calculadora. Sim, conseguimos. Bom, a gente vai vendo o resultado lá que a gente digita. Bom, primeiro, a gente tem que diferenciar os números, os algarismos, das operações. Qual que é a diferença do efeito de apertar um algarismo e uma operação? Quando você aperta o algarismo, ele vai aparecendo na tela. E uma operação não aparece, muda, né? Pode fazer uma soma, pode fazer subtração, né? Mas é diferente. Então aí você já consegue separar o que são operações do que são. Depois, como é que a gente. Agora que a gente sabe quais são as operações, como é que a gente descobre o mais, o menos e o igual? Eu posso apertar um número e uma operação, uma operação, uma operação, uma operação, uma operação. Se aquele número vai crescendo, deve ser uma soma. Se ele vai diminuindo, deve ser uma subtração. E se ele fica sempre o mesmo, deve ser igual, não é isso? Já sei os três. Agora, como é que eu descubro os números? Eu vou experimentar descobrir quem que é o zero. Já que eu sei a soma, né? Eu tento ver se tem algum que eu somo e dá sempre o mesmo. Aí já sei quem é o zero. Está entendendo a ideia, né? Pelos efeitos, veja, a percepção de mudança, eu consigo inferir o que é o significado. Certo? Apesar da ausência do apoio semiótico. Então, eu estou mostrando os dois. Existe o semiótico e existe o efeito. Os dois estão em isso, geralmente. Certo? Bom, e aí é o caso da geometria dinâmica, né, por exemplo. O que eu quero dizer assim, para a computação, para a tecnologia, o sentido está em como ela muda as coisas. Por exemplo, a calculadora não sabe nada do algarismo zero. Quando eu tirei a semiótica, eu fiquei com a máquina que quase que eu não reconheço, né? Mas por incrível que pareça, é a mesma máquina que eu usava antes, só se mudou os desenhos, não é verdade? Sim. Então, eu me aproximei de uma verdade da máquina. Que esse é o problema hoje aí dessa ficção científica de IA, que vai, né, que a gente vê e fica tão fascinado, né? Mas uma parte do exercício que é interessante é você tentar ver o lado da máquina. Apesar da interface, um desses é apagar as interfaces, é tirar a maquiagem. Certo? E aí eu vou dizer para vocês, o que faz sentido para a tecnologia, e aí fala para a percepção de mudança, é mudar. Então, a máquina sabe pegar
por exemplo, 9 mais 0. Está lá o desenho do 9 mais o desenho do 0. Se você trocar o desenho do 9, então, por exemplo, 2 mais 5, 7. Se você tira o desenho do 2, o desenho do 5, o desenho do 7 por outras coisas, não importa. Vai dar coerente. Porque ela sabe mudar, ela não sabe nada sobre 2, sobre 5, sobre 7. Ela sabe que aquilo que dava o desenho do 2 com aquilo que dava o desenho do 5 tinha que dar o desenho do 7. É isso que ela sabia, certo? Então, eu faço uma explicação disso com a geometria dinâmica também, que eu gosto, porque é um tema nosso aqui, tem tudo a ver com isso. O sentido está na mudança. Então, vocês veem aquilo ali. A pergunta que eu faço, que a gente podia fazer 40 anos atrás, seria ridicularizada, é a seguinte. Aquilo são dois segmentos que se cruzam, o segmento AB que se cruza com o segmento CD no ponto E, ou são 4 segmentos que se encontram. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou mostrar aqui. Por exemplo, isso é o segmento AB que se encontra com CD num ponto E, ou são 4 segmentos que se encontram num ponto, sendo que os dois A2 estão alinhados bonitinho. Essa pergunta não faz sentido há 40 anos atrás. A pessoa é rica, são os dois. Tá? Faz sentido. Se são 2 que se cruzam num ponto, ou se são 4 que se juntam ali, os dois. Em geometria não é assim? Esse segmento não pode ser composto por 2 outros menores? Pode, né? Então, há 40 anos atrás, na geometria tradicional lá, essa pergunta seria ridicularizada. Mas, na geometria dinâmica, faz sentido. Faz sentido porque, na geometria dinâmica, o sentido está na mudança. É quando eu mudo que eu vejo. Na hora que eu mudo, a percepção de mudança, né? A ideia de mudança. Então, aqui, ó, essa figura mostra as diferenças. Quando eu mudei, eu descobri que era um ou outro. Não são os dois, né? Aqui são as duas possibilidades. Ou seria um ou seria o outro. Certo? Então, ao mudar o ponto B, o sentido se estabeleceu. Qual o sentido? Aqui é que era o 4 e aqui que era o 2. Em geometria dinâmica isso vai acontecer. Certo? Porque o que está por trás é a mudança. Como mudar? Isso é o que interessa para a computação. Tá? E o que de nós liga com isso? A percepção de mudança. Então, essa que é a minha ligação. Eu estudo essas coisas, mas essa que é a minha ligação com o tema de percepção no momento. Certo? E falar um pouco de matemática, tá? Rapidamente. Por favor. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que em computação, em tecnologia, existem duas fontes de sentido, tá? Contribuindo para a experiência. Tá? Então, existe a semiótica e existe a mudança. Sendo que, para mim, essa é a essência. Tá? Mas, para o ser humano, isso aqui é tão importante quanto. Tá? Para o ser humano, os símbolos, os desenhos tem que estar. Para o ser humano tem que estar. Para a máquina, ela só, isso que é o lado da máquina. Em matemática, o que é que eu vou dizer? Que existe a semiótica, os símbolos, o discurso matemático, e virtualmente existe a mudança. Tá? Qual que é a diferença de... Desculpa, eu não costumo usar o celular nesses momentos, eu não sei nem como é que dizer isso. Bom, a matemática é um discurso estático sobre mudança, também, certo? Virtualmente, tudo que eu faço em matemática tenta articular uma cognição de mudança. Por exemplo, eu trabalho em equações, quando eu trabalho em demonstrações,
O que é uma demonstração? Passos, mudanças de alguma coisa. Né? Existe uma transformação de hipóteses que vão se combinando e evoluindo, né? Até chegar a uma conclusão. Né? Só que eu não tenho essa máquina por trás que muda mesmo. Né? Está virtual, está potencial. Né? Então, eu vou fazer essa ponte aqui mais tecnicamente, falando um pouco do cálculo lambda, tá? Que é o seguinte: o Hilbert estabeleceu lá o problema da decisão em 1928, tá? Aí houve duas respostas. Uns quase 10 anos depois, as máquinas de Turing e o cálculo lambda, tá? Eu vou falar um pouquinho rápido do cálculo lambda, tá? Mas o que é que basicamente essas duas formalismos respondem, que é o problema da decisão? São regrinhas, tá? São modelinhos matemáticos bem simples, tanto as máquinas de Turing quanto o cálculo lambda, tá? Se você tem um problema e consegue traduzir para uma máquina com um formalismo desse, ótimo. Então é possível que você consiga responder matemática. Mas, em lógica, né? Mas, se você não consegue mapear esses problemas, se é impossível, então desista. Não tem nenhum outro caminho para você responder o problema. É muito poderoso isso. Agora, de onde vem isso? Aí é chamado tese. Porque o cálculo lambda foi criado por Alonzo Church, que é um americano, que é o orientador de doutorado do Turing. O Turing saiu da Inglaterra, passou um ano lá em Princeton, acho, com o Church, e fez o doutorado dele. São dois lógicos, né? Só que eu acho que eles vão conversar sobre isso. A tese do Turing não tem nada a ver com isso. Eles não sabiam que eles estavam trabalhando nisso. O Turing publicou primeiro, um ano depois o Church publicou. Depois o Turing já provou que era equivalente. Coisa de matemática, né? Equivalente, né? Aquela coisa assim, números romanos são equivalentes a números arábicos, não é isso? Um equivalente ao outro, matematicamente. Mas a gente sabe que a experiência de usar números arábicos é bem mais confortável, né? Mas então, são equivalentes matematicamente o cálculo lambda e a máquina de Turing. Então eu vou falar do cálculo lambda rapidinho. São funções sem nome, tá? São funções sem nome. Por exemplo, lambda x. O que é essa função? É a função que recebe um parâmetro x e retorna ele mesmo, certo? Vamos ver uma outra função. Lambda xy, x, lambda xy. Essa é uma função que recebe duas coisas e pega a primeira, retorna a primeira. Essa é uma função que recebe duas coisas e retorna a segunda. Funçãozinha, tá? São termos lambda. Aí eu posso aplicar isso. Eu vou ser bem liberal aqui, então eu posso usar isso, sei lá, numa maçã, tá? Então, quando eu aplico lambda x numa maçã, o resultado é a maçã, certo? Muito bem. Com esse simples formalismo, com essas ideias simples, eu posso construir verdade, falso, condição, números. Eu posso achar uma função que representaria um zero, aí a outra que representaria um, que representaria o 2, certo? Então, a matemática e a computação, estou tentando ligar a matemática com a computação, certo? Tudo em matemática, que eu posso fazer em matemática, eu posso traduzir com uma maquininha dessa, uma maquininha que pega funções e aplica funções, tá? Eu não vou apresentar aqui o 0, 1, acho que vai perder um pouco o foco. Mas o que eu quero dizer para vocês de importante é o seguinte: não é qualquer função que é o 0. Não é qualquer função que é o 1.
ele tem que ter um comportamento de mudança que coincide com zero. Ele tem que ter a soma, por exemplo, com zero. Ele tem que ter o comportamento de mudança que coincide com a multiplicação. Certo? Não é qualquer esqueleto ali que coincide com qualquer intuição. Tá? E aí uma questão importante para mim é de onde vem essa margem, que não é qualquer, que existe um correto, que existe um conveniente, que me liga a intuição com o formalismo. Tá? Então eu apresentei isso aí no CIPEM, eu tenho aqui até a imagem daquela apresentação. Eu vou resumir aqui para vocês, só para fechar essa ideia da matemática aqui, que é o seguinte, ó, vamos focar várias experiências. A gente já aprendeu lá que eu posso pegar uma mesma experiência e achar vários focos, certo? Então, por exemplo, eu vou almoçar e tenho que escolher se eu vou pegar uma fruta ou se eu vou pegar um doce, certo? Então, primeiro, a experiência de escolher, ela tem uma tensão, porque eu fico, eu queria, né, fruta, mas eu queria o doce, mas aí já tem muitas calorias, aí a fruta é mais saudável, enfim, eu quero os dois, na verdade, enfim, existe a tensão, isso tudo é a experiência humana, né, a experiência humana de escolher. Por outro lado, eu escrevo isso com uma frase ali que é verdade ou falsa. Hoje, minha sobremesa foi sorvete ou fruta. E aí vem a questão da lógica. Tá? O ou ali. Isso é uma maquininha. Ela é como se fosse uma computaçãozinha. Entra V e D, sai D, D, F, sai D, F, D, sai D, F, F, sai F. Certo? Vamos fazer aquela brincadeira de apagar. Vamos apagar a verdade e falso. Verdade e falso para nós é tudo, para a máquina. É só para nós, que nem aquela calculadora lá, era só para nós os números. Esse V e F é só para nós, para a máquina. Vamos tentar enxugar a máquina ao máximo. Ba, 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 bu, ba, bu, ba, bu, bu. O que é incrível. Só essa tabela, não é outra. Não é outra. Só essa tabela casa com isso aqui. Se eu mudar esse padrão. Então, veja, vamos perceber de duas formas. Lembra da experiência do multistado? Vamos voltar para a nossa experiência completa, com angústia, com fome, com tudo que tem. Agora vamos tentar secar isso, vamos tentar olhar isso só como uma mero formalismo. Vamos para lá, vamos para cá, vamos para lá, vamos para cá. Sim, eu estou pensando já em uma hora e meia. Vamos para lá, vamos para cá, vamos para cá. Aí para mim está um mistério. Por que só essa forma representa isso? Isso é o que eu chamei de um mistério formal. Que é a minha terceira associação. A primeira era a associação semiótica, que é arbitrária. A segunda é dos sentidos, a visão com a... E essa é a terceira, da experiência total com os formalismos. Por que só uma certa função lambda casa com zero? Tá? Então, essa ligação entre intuições e um formalismo, eu quero resumir dizendo que esse formalismo, para mim, sempre implica uma mudança. Essa tabela entra e sai. Então é aí que eu estou dizendo que eu reconheço, quando trabalho em matemática, que mesmo que eu esteja no papel, mentalmente lá por trás eu estou articulando cognições de mudança. Certo? E aí, tem uma ideia assim, que eu estava pensando intuitivamente sobre isso há muito tempo. O Guilherme, conversando com o Guilherme, ele me mostrou que já existia, ótimo, muito bom, essa ideia, tá? Essa ideia vai passando aqui. Eu vou mostrar mais do que falar, porque que é justamente a ideia, né?
Então aqui eu estou no canvas do Graphable Math. Então, vou fazer aqui insert uma expressão matemática. Então vamos lá, 3x mais 4 igual a 3. Não. Beleza. Então vamos ver se está funcionando aqui. Eu clico nesse 4, ó. Menos 4. Aí eu clico aqui, ó. Trago para cá, ó. Legal, não? Veja, o pessoal, às vezes, quando vê isso aqui, pensa naquela coisa, isso aí vai explicar o conceito de equação. Não, não é o conceito. É só a mecânica das regras. Por exemplo, precisa ler o manual para ler isso aqui. Como é que a gente aprende isso aqui? Tentativa e erro, não é verdade? Esse relógio que eu comprei aqui, ele só tem 3 botões. Eu sofro toda hora, mas estou aprendendo. É tentativa e erro, tá? Então, por que eu, professor, vou ficar escrevendo no quadro? Você tem que fazer isso, não pode fazer isso. Por que não colocar na mão dele ali uma coisa que dá certo ou não dá? Certo? Então, essa é a ideia. Processar equações é mudança. Eu estou criando uma máquina de mudança que já embute as regras para o aluno explorar. Percebe a ideia? Eu estou traduzindo o conhecimento matemático para um jogo de mudança. Tá? Então, aqui um exemplo assim, mais concreto, assim, terminando já na saída da apresentação, do que seria articular, eu como designer, articular como eu penso equações com... Bom, gente, eu já estou terminando mesmo, tá? Só para falar de filosofia, né? Eu não quis traduzir essa frase porque eu sou para traduzir, mas aqui uma frase do Russell: filósofos, como as coisas estão hoje em dia, isso deve ser 1930, né, mais ou menos, estão tão interessados, sei lá, em criticar as coisas lá do alto, né, de fora, né, em vez de estudar e entender as coisas de dentro, tá? O Russell lutou muito a vida dele toda contra essa questão da objetividade, o preconceito da prejuízo da objetividade, tá? E eu quero fechar aqui então a minha apresentação dizendo que para mim a dificuldade é essa. Seja matemática, seja computação, seja filosofia, é sempre o mesmo problema. São duas pessoas com subjetividades diferentes, tentando fazer alguma intersubjetividade, mas existem caminhos laterais, existem outros canais, como o curso de desenho lá mostra, tá? E em tudo isso, em parte, é reconhecer a questão da percepção, tá? Mais a fundo, mais desafiar a noção, o senso comum sobre a percepção, tá? Então, o arcabouço ficou mais ou menos esse aí que eu estou trabalhando, né? Eu estou querendo trabalhar mais com o ensino de programação, que é o meu dia a dia, mas é uma coisa que para mim é mais ampla, né? Bem mais ampla, né? Eu só acrescentei ali a associação de formalismo e essa questão do engajamento, né? Que são coisas que mexem com as pessoas, né? Por quem não gosta de cantar, de cozinhar, de dirigir, de praticar esporte, enfim. Esse conhecimento subjetivo, o problema desse conhecimento subjetivo é que ele é muito importante, mas ele não aparece, ele vai para debaixo do tapete. Você vai discutir conhecimento e isso não aparece. É difícil, não é impossível, é difícil lidar. Como é que eu explico a dor que eu estou sentindo? É dificílimo, claro que é. Só que daí, por ser difícil, você não pode considerar que isso não existe, que não está atuando, que é o que se faz. O discurso científico, mesmo filosófico, joga isso para debaixo do tapete para facilitar a vida dele. E não pode. Esse conhecimento tem importância. Ele atua muito. Ele merece um lugar. Não pode ser como está sendo feito a subjetividade como se ela não existisse. Não é verdade.
Bom, é isso aí. Aqui era para ter um e-mail meu, mas é fácil, é meu orlando.rc.des.br. É que eu devia ter feito um PDF. Bom, gente, é isso aí. Eu tinha planejado mais ou menos isso mesmo, 1h30. Obrigado aí pela paciência e atenção. Pergunta, gente? Ou não? Boa tarde, eu sou Priscila, estudante aqui de doutorado. Eu sou mãe de autista e estudante de inclusão. Só para chamar a atenção algo que ficou para mim, da sua fala, quando o senhor disse que o autista não percebe o outro. A gente, na área da inclusão, principalmente do autismo, a gente está brigando muito com esses discursos do senso comum. A gente vê muitos políticos usando o termo para falar que alguém é sem ação, alguém é passivo. E, por exemplo, na escola, a gente vê isso muito quando os pais escutam que eles são agressivos e não querem ter um autista na sala. Ou o professor justifica que é comum eles ficarem no fundo da sala porque escutaram que eles vivem no mundo deles. Então, é só uma coisa que a gente está lutando muito contra esse discurso do senso comum. Como você falou que aquele livro, algumas pessoas veem 3D, outras não, eu acrescentaria. Alguns veem cliques, outros não. Alguns percebem outros não. E não apenas autistas. Eu teria vários exemplos do meu filho mesmo, para mostrar como que ele percebe o outro. É diferente. É diferente, Né? Não, desculpa, realmente eu nem ia citar, eu tenho evitado. Eu recebi até um Maltempo me passou um material muito bom. Eu até quase usei aqui, que é justamente mostrar o problema da subjetividade, do outro, né, da diferença, né, que foi feito, inclusive, traduzido com o pessoal ligado ao autismo dos Estados Unidos. Agora, em toda essa apresentação, eu abusei em muitas coisas. Eu fui totalmente não rigoroso. Desculpe, eu acho que você tem toda a razão. Parabéns pela fala. Foi bem importante, mas a pessoa que está envolvida acaba. Eu acho que realmente não era para eu escorregar, é uma coisa retórica. No CIPEM, eu tive esse problema também, que lá, quando eu falava do formalismo, eu falava do puro formalismo. E esse puro aí foi uma polêmica. Tanto é que hoje eu não uso mais o puro, eu uso o estrito. Eu acho que a gente realmente tem que depurar a fala. Eu realmente estou no começo de me apresentar com essas coisas. Eu estou escondido, né? Estou escondido. E essa questão do autismo, ela tem um apelo retórico, mas você tem toda a razão. É totalmente baseado em achismos bem simplificados. É uma simplificação. Mas obrigado. Professor, eu agradeço aí, né, trazer esse tema tão instigante para a gente fazer um debate. Meu nome é Carlos, sou professor no Departamento de Educação Física, aqui na Unesp, e vim atraído pelo título da sua palestra, que é Educação pela Percepção, Esportes e Artes. Né? Embora sabendo que seria aqui na matemática, eu fiquei interessado sobretudo nos aspectos ligados ao esporte e artes, como estava anunciado no título, e de fato tenho interesse pela abordagem fenomenológica, enfim. E aí os exemplos, sobretudo os exemplos que o senhor trouxe através do Merleau-Ponty, que são muito caros. Né? E aí uma pergunta que eu não posso estendê-la até as questões, né, de ordem matemática, porque eu sou um completo ignorante, mas voltando à dimensão da percepção, que me parece ser o tema central da sua exposição. Né? E aí, nesse sentido, os exemplos dados pelo Merleau-Ponty, como é o caso, né, do medo do fantasma, né? Assim como o exemplo, né, do Schneider, que tinha um problema de uma lesão no cerebral, por conta do acidente, né,
acidente, não digo, né? Foi na guerra, enfim, teve aquele problema, ou seja, ele teve uma lesão cerebral e o exemplo do Schneider é justamente para romper com esse esquema, né? Com essa abordagem mais esquemática, localista, né? Que vai atribuir uma determinada função cerebral a uma determinada localidade no cérebro. De alguma forma sobrevive até hoje, inclusive nas neurociências. Mas a ideia do Merleau-Ponty é problematizar, né, essa correspondência tão simplificadora, né, e problematizar, né, a percepção de uma forma mais estrutural. Tanto é que o livro é a estrutura do comportamento, né, só que a noção de estrutura precisa ser devidamente né, trabalhada. O exemplo, né, da primeira vista me parece muito interessante, né, porque ele começa a problematizar justamente essa visão do senso comum que nós temos da percepção, entre elas essa que é talvez a mais nobre, ou considerada a mais nobre, que é a visão. Quer dizer, não basta restituir, ou seja, né, tirou ali a catarata, né, que estava, né, era um obstáculo para a visão, para que a visão, enquanto estrutura, aconteça, né? Sim. Ou seja, a visão é algo muito mais complexo do que simplesmente você tirar um obstáculo, né? Um suposto obstáculo que estava obturando a possibilidade da visão ali. Ela é algo que estrutura toda a sua motricidade, toda a sua relação perceptiva com o mundo, enfim, algo bem mais complexo, e o filme é um bom exemplo. Eu fiquei me perguntando sobre a expressão que o senhor usa, que é de conteúdo cerebral. Mental, desculpa. Por quê? Se o ganho que nós temos no uso da fenomenologia, especial de Merleau-Ponty, é justamente suspender esses dualismos, essas correspondências simplificadoras, será que ao manter, né, uma expressão como essa, eu não tive pleno acesso a toda a sua, né, elaboração conceitual, né, a gente não corre o risco de ser capturado de novo numa nova forma de dualismo entre objetividade e subjetividade, dentro, fora, conteúdo e expressão, né? Porque, desculpa estar me prolongando, mas assim, o que é o membro fantasma? Né? Qual é o problema, né, filosófico que coloca o membro fantasma? O nosso senso comum pensa o quê? Se o braço desaparecer, né, se eu perder o braço, se eu for mutilado e o braço desaparecer, eu não vou sentir mais o braço. E o que o fenômeno do membro fantasma, por isso que o Merleau-Ponty retoma esse fenômeno, coloca que não. Né? Eu vou sentir o braço, eu vou sentir dor, aquele braço vai doer. Qual é o problema que está colocado tanto para a medicina fisicalista quanto para a psicologia? Ah, não, isso é uma representação mental, é uma invenção. E o Merleau-Ponty, eu não vou me estender mais, vai mostrar que não é uma mera representação, uma fantasia. E assim como a medicina vai falar, mas o braço sumiu, né? Como é que pode? Né? Uma coisa dessa. Tem um fenômeno aí que está para além do mero empirismo, esse empirismo reducionista, que precisa da presença do braço para que eu tenha a sensação do braço, né? Que também está para além né, de uma concepção idealista, né? Meramente representacional. E aí, realmente, a noção né, de conteúdo mental pode, estou dizendo que o senhor não pode usar essa expressão, eu não estou fazendo patrulha conceitual, mas ela pode repor o dualismo, pelo menos para a abordagem do Merleau-Ponty, me parece ser a famosa epoquê fenomenológica, né? Você faz a suspensão dessas categorias mais tradicionais para poder frequentar as relações na sua complexidade. É um pouco por aí, desculpe se eu me estendi muito. Gostaria de ver um exemplo do esporte. Eu citei um pouco aqui o golfe, né? Eu queria falar do... a questão... O esporte, eu começo muito a jogar esporte pela própria questão, por exemplo, eu vejo a dança, eu vejo a luminária aqui na escola vizinha, aqui empinando bicicleta, eu pergunto, será que é possível empinar? Como é o conhecimento para empinar uma bicicleta, por exemplo? E a partir daí a gente vai... O conhecimento, a imagem do próprio corpo.
por que as escolas de dança têm espelhos? E sem espelhos elas não conseguem. Porque, então, enfim, a questão assim, o que é o corpo? Né? Então, no caso, poxa, prazer surpresa, assim, eu sempre soube de trabalhos na educação física com melocotia, eu já vi os alunos, eu sempre tive uma vontade de entrar em contato e realmente que bom que assim, então, está acontecendo já alguma coisa assim, né, de conhecer vocês. Mas, sim, a palavra é péssima. Essa palavra eu só usei hoje. Não, eu só usei hoje, não publiquei nunca isso. Você viu que eu botei os sinônimos ali? Intenção, essência. Porque intenção para russo vem do bretano, que é intuição entender, quer dizer. Mas não, eu quero quebrar essa coisa de dentro e fora. Porque, veja, você falou de representação mental. Esse livro foi indicado pelo professor Alice Belo, o pessoal da Federal do Uberlândia, Federal de São Carlos, ó. Temas em ciências cognitivas e representação mental. Tem até um capítulo aqui sobre fenomenologia e tal. Russo e melocotivo é muito claro, não tem representação. Por quê? Essa que é a dificuldade que eu falei no início. É uma dificuldade que não é teórica, de modo de vista. Então você, por exemplo, o mundo não tem cores. O mundo existe. O mundo existe. Essa cadeira existe, esse livro existe. Essa cadeira, esse livro tem propriedades, mas o que eu vivo não é a cadeira em si. Isso é uma coisa que é kantiana, né? Não é a cadeira em si, nem o livro em si. É a cadeira reapresentada, intermediada pela percepção no livro. Então, a percepção vem de falar, isso é um livro que tem tantos centímetros e tal, e tem tal propriedade, tem uma tal tinta, tal, porque ela não fala nada disso. Ela gera a cor. A cor é a forma da percepção que fala desse livro. Mas uma águia, eu não sei o que uma águia tem na subjetividade da águia, eu não tenho nem noção. Então, esse passo que você tem que dar para trás e começar a duvidar é que é a dificuldade. Então, eu não estou interessado em escrever muito, eu estou interessado mais em experiências interativas, exercícios como aqueles do desenho. Só um exemplo, não seria aquilo, mas estou buscando isso, estou querendo falar de filosofia para além do conhecimento teórico. Uma hora que você dá um clique e você fala, nossa, isso é uma redoma. Então, esse pessoal fala assim, aqui está a caneta e lá no cérebro tem uma representação dela. Qual que é o erro? Essa caneta aqui, agora, é a caneta do cérebro. E o que me faz acreditar que está fora é uma articulação cerebral. Tanto é que se eu não tiver o braço e fechar o olho, o braço está lá, porque está acontecendo no cérebro. Não existem dois. Não existe a caneta aqui na minha mão e a representação lá no cérebro. Isso é um espetáculo que está acontecendo agora no cérebro. Esse não é uma questão teórica, é uma hora que você cai, faz um clique e você começa a ver assim. O Heidegger passou 20 anos com o Husserl para dizer assim, agora eu estou entendendo, eu estou passando a ver fenomenologicamente, porque não é uma disposição teórica, entendeu? Então, realmente, quando eu tento me expressar, eu vou cruzar limites, cometer das palavras apropriadas é um benefício. Realmente, uma má palavra carrega prejuízos. Né? Realmente, conteúdo mental é que ela tem um apelo para jogar para uma coisa, para remeter a pessoa na experiência, é uma coisa diferente. Mas conteúdo certamente não. Merleau-Ponty, Husserl, nas investigações lógicas, usa conteúdo fenomenológico. Ele usa conteúdo, mas eu concordo. Mas, assim, resumindo, eu espero que eu tenha... o meu interesse é provocar eu não estou contra nada. Eu estou querendo
chamar a atenção para uma coisa que é complementar. E não é fácil, né? Não, mas Nós somos educados para justamente retornar sistematicamente às categorias consagradas, a sujeito objeto. E nesse sentido, né, tanto no que diz respeito à questão do autismo, quanto no que diz respeito a essa observação. É muito difícil pensar fenomenologicamente. O seu exemplo, né, em relação a Heidegger mostra o quanto isso é difícil. Né? sim, a hora que cai a ficha. É um cai a ficha, é como passar a ver o 3D ali, é um momento de descoberta. Tá? Eu tive isso nas 45 minutos do meu doutorado, quando eu estava no meu quarto e eu entendi que se eu quisesse, eu olhava para o armário que estava à minha frente e eu via como uma foto, com muito esforço. Eu podia acreditar que eu estava vendo uma foto, tinha um esforço, é aquele esforço, lembra aquele esforço de mudar a multistabilidade? Aquele esforço de mudar a multistabilidade, eu vivi uma coisa dessa, e aí é como se eu tivesse posto a mão no 3D do quarto. Ele apareceu para mim, entendeu? Eu quero dizer, a espacialidade, ela também, os sentidos de espacialidade, eles também são essa coisa que eu estou buscando, essa textura de pensamento. E aí que eu vi a dificuldade que é. Realmente é difícil. É por isso que, de certa forma, como é que você publica isso no artigo? Ótimo, né? Porque isso coloca em questão também o nosso sistema de produção intelectual. Exatamente. Eu acredito muito mais, por exemplo, em conviver com a pessoa que eu quero encontrar com o outro, do que comunicando por um texto. Bom, a minha pergunta acho que está um pouco junto com a dele, junto com a sua resposta. Eu fiquei pensando como que fica para você, quando você está construindo, a questão da abstração. Já que, se eu tenho uma percepção do mundo, eu também coloco a mesma abstração dele. Claro, dentro de um conceito, dentro da fenomenologia, que é muito claro, que é a experiência vivida. Então, há uma abstração também do mundo. Ao mesmo modo que há uma percepção do mundo, há uma abstração dele. Algo que fica de fora. Algo que está fora dessa experiência vivida. A primeira pergunta é essa da abstração-percepção. Tentando buscar para outros blocos de sensações que não seja só pela abstração e pela percepção, talvez pela sensação, não sei. A questão do conteúdo mental mexeu comigo, porque eu fiquei pensando, nossa, será que quando eu afirmo um conteúdo mental, eu não estou reafirmando uma lógica cartesiana do pensamento, de um eu cognoscente, de uma centralidade ontológica do ser pensante, sempre de uma individualidade, de um sujeito em si. E eu fiquei pensando, como deslocar um conteúdo mental para um conteúdo corporal? Algo que esteja mais próximo à experiência do corpo, ou com o corpo, para o corpo, do que de uma experiência cognitiva em si, das faculdades cognitivas do pensamento. Como seria um conteúdo corpal? Bem feio isso. Mas eu tentei só para deslocar um pouco essa coisa de conteúdo mental, porque parece sempre afirmar a lógica cartesiana do penso logo existe. Sempre algumas coisas. Eu lembrando do Tite ontem que faziam 3 perguntas para ele e depois esqueci. A terceira pergunta liga tudo a isso. Tá. Se eu tenho uma experiência do mundo, uma percepção do mundo, que é minha, digamos, singular, vou colocar isso entre aspas, por causa que existe um eu pensante nisso aí, como que fica a constituição de um conhecimento coletivo, de um pensar coletivo e coletivado, de um pensar que não é só meu, mas que também é do outro, com o outro. Como que fica isso? Tá. É isso. Acho que é. Bom, a questão da abstração. Bom, de fato, o problema de filosofia, matemática sempre foi um problema. O
Husserl começou, né, fazendo estudo de aritmética, né, entendendo como é que você pensa a aritmética. Né. Então, assim, no dia a dia a gente vive o mundo percebido como se fosse o mundo, eu acredito que o mundo é o mundo. E aí eu vou fazer essa redução, vou parar, respirar, vou dar um passo para trás. Vou, de alguma forma, modificar a minha experiência aqui agora. E vou começar a realizar de que tudo que está acontecendo para mim, uma forma de falar, está acontecendo no cérebro, por exemplo. Eu começo a me enxergar pôr a mão, sentir essa textura de pensamento. Aí eu estou num espaço só, não tem mais dentro e fora, porque eu começo a ver que a caneta não é preta em si. Esse preto não é dela, é meu. Quer dizer, ela tem uma coisa dela nesse jogo, mas o preto é a minha percepção. Então, assim, é uma desconstrução ao vivo. Nesse espaço em que você sintoniza essas texturas, acontece de olhar alguma coisa e pensar quadrado, aparece quadrado. Olhar ali, aparece 3, aparece o 3. Eu gostaria realmente de não diferenciar. Porque eu ponho a mão, eu sinto 3. 3. A evidência de 3. A experiência de 3. Mais do que uma definição. Na educação matemática tem o Schromm Wiener, que fala em definição conceitual e imagem conceitual. Tá? Mas, resumindo, o que eu gostaria para onde eu gostaria de apontar é essa atitude, essa postura frente à experiência. De alguma forma as coisas se nivelam. Não tem interno e externo, não como uma posição teórica, ética, mas como uma coisa que está ali. Apareceu para mim, a percepção, essa redoma apareceu para mim. Então tudo que é tido como externo, para mim, de repente, realiza como. E aí eu encontro ali misturado na sinfonia, se eu quiser, o 3, o quadrado, a abstração. É nesse sentido. Eu gostaria. Agora, você vai falar, tem muita dificuldade, por exemplo, sensação e percepção. O Merleau-Ponty já abre quebrando isso. Né? Mas, enfim, é uma resposta curta para um assunto que talvez pudesse ser